Gálatas 3, no versículo 6, diz assim, versículo 6, é o caso de Abraão, que creu em Deus, e isto lhe foi imputado por justiça. Olha para mim só um pouquinho antes de ler o 7, Deus já me usou para ensinar você a diferença entre crer e acreditar. Veja que aqui não está escrito que Abraão acreditou em Deus, aqui está escrito que Abraão creu em Deus. Qual a diferença entre acreditar em Deus e crer em Deus? Acreditar em Deus é acreditar que Deus existe, ponto final. Sabe quando a pessoa acredita que Deus é grande, a pessoa acredita que Deus é poderoso, a pessoa acredita que Deus pode tudo, a pessoa acredita que Deus é Pai, ela acredita em Deus, mas ela não obedece Deus. Ela acredita em Deus, mas não obedece. A pessoa que acredita que Deus é grande. A pessoa que crê, ela obedece. Crer é reconhecer Deus como o Senhor de sua vida. Essa é a diferença entre crer e acreditar. Quem aqui acredita em Jesus? Faz assim, ó, bem alto assim, ó. Quem acredita em Jesus? Quem acredita em Deus? Faz assim, bem alto. E agora a pergunta correta: quem crê em Jesus? Sem gritar, sem falar, só levanta a mão. Quem crê em Deus? Agora eu vou falar de novo a diferença entre crer e acreditar. Vou falar de novo. De repente você vem na igreja e você só acredita em Deus. O que é acreditar? É acreditar que Deus existe, que Ele é poderoso, que Ele é grande, ponto final. Acredita que Deus é grande, que é poderoso, mas não obedece o que Ele manda. Então você só acredita. Você que só acredita vai perder a salvação. Jesus volta, ou você morre e você vai morrer sem salvação. Você vai para o inferno mesmo acreditando em Deus. Você vai para o inferno mesmo acreditando em Jesus, você vai para o inferno. Não entra no reino de Deus quem acredita em Deus. Não entra no reino de Deus quem acredita em Jesus. Entra no reino de Deus quem crê. E o significado de crer é obedecer. O significado de crer é obedecer. O significado de crer é reconhecer que Ele é Deus, reconhecer que Ele é Senhor. E se você o reconhece como Deus, você o reconhece como Senhor, significa que você tem que se curvar e dizer: sim, Senhor. Você tem que se curvar e dizer: eis-me aqui, manda que eu obedeço. Manda e eu obedeço. Crer é obedecer. Crer é obedecer. Queria que você repetisse só uma vez. Pensa antes de falar. Crer é o quê? Aí responda para você mesmo. Responda para você, mas responda baixo, só na cabeça. Você acredita em Deus ou você crê em Deus? Responda só na cabeça. Você acredita em Deus ou você crê em Deus? O que Deus manda? Deus manda largar a amante, Deus manda ser marido de uma só mulher, Deus manda não ter mágoa, Deus manda não ter mágoa, Deus manda não ser idólatra, Deus manda se batizar nas águas, Deus manda ser dizimista fiel, Deus manda perdoar quem você tem mágoa. Você crê ou você acredita em Deus? Porque se você acredita, você ora, você vem na igreja, você tem fé, mas você não obedece, você acredita em Deus. Mas se você crê em Deus, você pratica o sacrifício do Espírito. Se você crê em Deus, você pratica o sacrifício do Espírito, que é obediência à palavra de Deus. É isso que fala o versículo 7, ó. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de quem? Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Versículo 8. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, anunciou o Evangelho a Abraão: em ti serão abençoadas todos os povos. Versículo 9: de modo que os da fé são abençoados com o crente, o que? Abraão.
são abençoados com o crente Abraão. Aí eu vou pular para a gente não demorar, lá embaixo no 14, lê o 14 comigo, diz assim: para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, e em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. O Espírito prometido é o Espírito Santo. Deus chamou Abraão com 75 anos. O que fez Deus chamar Abraão? Abraão não conhecia Deus. Mas o que fez Deus chamar Abraão? O que fez Deus escolher Abraão? Abraão era um homem que praticava o sacrifício do Espírito. O que é o sacrifício do Espírito? É quando a pessoa crê em Deus, não acredita, ela o quê? Crê, e porque crê, obedece. Abraão tinha 75 anos e ele tinha um sonho de ser pai. Ele era casado com Sara, que era uma mulher estéril. E por que Deus então escolheu Abraão? Olha para mim e escuta. Por que Deus escolheu Abraão? Deus escolheu Abraão porque mesmo ele podendo ter muitas mulheres, por questão de caráter, ele era fiel à esposa dele, a Sara. Vocês estão ouvindo? Mesmo ele tendo um desejo de ser pai, sabendo que a Sara era estéril, e ele tendo o desejo de ser pai, na época dele o homem podia ter quantas mulheres ele queria, mas ele abria mão de ter outras mulheres, porque ele era um homem de caráter, e ele era fiel à esposa dele. Esse caráter, esse ser fiel, fez com que Deus chamasse Abraão, fez com que Deus escolhesse Abraão. É o sacrifício do Espírito, sacrifício do Espírito. Eu preguei isso aqui quando eu cheguei aqui 1 ano atrás. Sacrifício do Espírito e sacrifício da fé. Então, Abraão, ele praticava o sacrifício do Espírito antes mesmo de conhecer a Deus. E Deus sabia que escolhendo Abraão, ele ia continuar praticando o sacrifício do Espírito, que era a obediência à voz de Deus. Obediência à voz de Deus, obediência à palavra de Deus. E o sacrifício do Espírito é o que é uma das pernas que você tem que ter para nesse jejum de Daniel receber o Espírito Santo. O que é o sacrifício do Espírito? É crer. E o que é crer? Eu falei agora há pouco, é o que? Obedecer a palavra. Então quando você vem para a igreja, aí a palavra diz assim, estou repetindo, a palavra diz assim: não matarás. Então a pessoa que pratica o sacrifício do Espírito, ela não mata. Não roubarás, então ela não rouba. Não adorarás outros deuses, então ela pega tudo que é santo, tudo que é Deus que ela tem, joga fora e passa a adorar só quem? A Deus. Obedecer a palavra, o sacrifício do Espírito. O sacrifício do Espírito, obedecer a palavra. Quem não perdoa, disse Jesus, não é o quê? Perdoado. Então obedecer a palavra é tirar a mágoa, é perdoar. É o marido ser marido de uma só mulher, a mulher ser esposa de um só homem. O homem tem que ser marido de uma só mulher. Não existe o homem ter várias mulheres. Isso é coisa de homem. Não é coisa de homem sem caráter. O homem que tem caráter, ele é fiel à mulher dele. Ele é marido de uma só mulher. A mulher que é de Deus, ela é esposa de um só homem. Ela não trai o marido com ninguém. O marido que é de Deus não trai a esposa. É o sacrifício do Espírito, é a obediência da palavra. Quem crê e for batizado será salvo. Então daqui um pouco eu vou batizar nas águas. Para quem é o batismo? É para quem se batizou e sabe que voltou a errar. Então você não é batizado, você só toma um banho. E o batismo nas águas é principalmente para quem nunca se batizou e quer entregar sua vida hoje para Jesus, que se batizar nas águas. Mas eu não trouxe roupa, não tem problema. As mulheres vão no vestuário, os homens no outro. Você tira a roupa, coloca o roupão, eu batizo você tira o roupão, coloca a roupa, vai para casa.
Sacrifício do Espírito. Olha para mim, para você entender, eu vou dar o exemplo que eu dei há um ano atrás. Sacrifício do Espírito. Nós somos compostos de quantas pernas? Sacrifício do Espírito, sacrifício da fé. Sacrifício do Espírito, sacrifício da fé. Sacrifício do Espírito, sacrifício da fé. Vamos lá, sacrifício do Espírito é uma perna. Vou dar esse exemplo para você não esquecer. Então, quando você obedece à palavra, em tudo você está sacrificando o sacrifício do Espírito. Então você está obedecendo, você não mata, você não rouba, você não adultera, você não se prostitui, você não mente, você perdoa quem você tem mágoa, você é marido de uma só mulher, você é esposa de um só homem. Você nasceu homem, você é homem. Você nasceu mulher, então você é mulher. Você namora, mas o teu namoro é sério. No teu namoro não tem o vamos ver, porque o namoro de cristão, vamos ver, é só depois de casar. Está dando para entender? É o sacrifício do quê? Do Espírito. Você vê que eu já não estou aguentando? Eu já estou me segurando aqui. Sabe por quê? Porque é esse descontrole que a gente vê dentro da igreja. Ou a pessoa pende muito para um lado, ou a pessoa pende muito para o outro. O sacrifício do Espírito é a obediência à palavra. Só que você não consegue ficar em cima de uma perna só a vida inteira. Você não nasceu saci. E ninguém consegue viver com uma perna só. Quando a pessoa perde uma perna, ela se obriga a usar uma prótese, ou ela se obriga a usar uma muleta. Mas a pessoa não consegue ficar em cima de uma perna só a vida inteira. Começa a doer, vai dar problema na junta, vai dar problema no osso. Não tem como. Então tem gente na igreja que é assim. Ela veio para a igreja, se batizou nas águas e está vivendo o sacrifício do Espírito. Ela não faz nada de errado. Ela está no sacrifício do Espírito. Mas tem a outra perna. E a outra perna é o sacrifício da fé. Quando Deus escolheu Abraão, olha para mim. Deus escolheu Abraão porque ele já praticava e Deus sabia que ele ia continuar praticando o sacrifício do Espírito. A obediência à palavra, à voz de Deus. Mas Deus também sabia que Abraão tinha disposição para praticar o sacrifício da fé. E o que é o sacrifício da fé? O sacrifício da fé é quando a pessoa vem para o altar, a exemplo de uma fogueira santa. É quando a pessoa tem a coragem de sacrificar aquilo que Deus pede para ela. É o sacrifício da fé. Então, o sacrifício do Espírito é a obediência à palavra de Deus. O sacrifício da fé é o sacrifício da pessoa abrir mão, olha para mim, Senhor, da pessoa abrir mão daquilo que ela jamais abriria mão, daquilo que ela nem sequer pensaria em sacrificar, exemplo de uma fogueira santa. Olha só, escuta. Quando Deus escolheu Abraão, ele escolheu porque Abraão já praticava o sacrifício do Espírito. Mas assim que Deus escolheu Abraão, Deus já chamou ele para o sacrifício da fé. Depois você lê Gênesis 12. Gênesis 12 diz assim, disse Deus a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para o lugar que eu te mostrarei. Sabe quantos anos Abraão tinha? 75 anos. Para Abraão obedecer a Deus, ele teve que abrir mão de tudo que ele construiu naquele lugar. Em quantos anos? 75 anos. Não foi o sacrifício de um salário, não foi o sacrifício de uma casa, de um carro, não foi o sacrifício de uma renda, não foi o sacrifício de alguns meses ou anos de poupança. Não. Quando Deus chamou Abraão, Deus já chamou para o sacrifício da fé, não o sacrifício do Espírito, porque o sacrifício do Espírito ele já obedecia. Mas quando Deus o chamou, já chamou para o sacrifício da fé. Deus disse: sai da tua casa, da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para o lugar que eu vou te mostrar. Deus não falou nem para onde que ele ia. Deus só disse o quê? Vai que eu vou te mostrar. E Abraão teve que pegar a esposa dele, as coisas que ele podia carregar, os servos dele, e sair andando sem rumo, só obedecendo a voz de quem?
sair andando sem rumo. O que Abraão deixou para trás? Abraão deixou para trás 75 anos da vida dele, tudo que ele tinha construído naquele lugar. É o sacrifício da fé. É o sacrifício que aparentemente a pessoa perde algo financeiro, aparentemente a pessoa perde algo material. É o sacrifício que aparentemente a pessoa perde. Aparentemente ela perde, só que com Deus a gente sempre ganha. É o sacrifício da fé. Aí tem pessoas dentro da igreja que ela só vive no sacrifício da fé. Então a pessoa sempre vai ficar se arrastando com Deus. E quando morre, vai para o inferno. Quando morre, perde a salvação. Para você receber o Espírito Santo no jejum de Daniel, para você ter o teu nome escrito no livro da vida, para você ter a salvação da tua alma, você tem que ter o sacrifício do Espírito, não é do Espírito Santo. Você tem que ter o sacrifício do Espírito. Vamos ver quem entendeu. O sacrifício do Espírito é a obediência ao quê? A palavra de Deus. É quando a pessoa não acredita em Deus, ela crê em Deus. Quem crê obedece. Sacrifício do Espírito, ela obedece a palavra. Vou repetir: marido de uma só mulher, esposa de um só homem, perdoa quem tem mágoa, larga a idolatria, dizimista fiel. Sacrifício do Espírito, se batiza nas águas, não mente, não rouba. O homem é homem, a mulher é mulher. Sacrifício do Espírito, a perna do sacrifício do Espírito. Sacrifício do Espírito, obediência à palavra, obediência à voz de Deus. Sacrifício do Espírito. Perna do sacrifício da fé, sacrifício da fé, perna do sacrifício da fé. Então ela anda com as duas o quê? Sacrifício do Espírito, sacrifício da fé. Fala você, Espírito e fé, peraí, vai, Espírito. Essa aqui é sacrifício o quê? Vai, peraí. E até, vai chegar um momento que a pessoa vai o quê? Bum, não vai aguentar. Ou então essa aqui é o quê? Ela vai aguentar muito tempo? Aí sabe o que acontece? Se a pessoa vive só no sacrifício do Espírito, ela se torna uma crentona dentro da Universal. Mas é uma crentona, ou um crentão, que vai dentro da Universal, vai ficar doente. Dentro da Universal, obedece a palavra, mas nunca prospera, nunca é feliz no amor. Aí aquela pessoa dentro da igreja, que com o passar do tempo a família não se converte, não é feliz no amor, está dentro da igreja, está podre de doente e não prospera. A moça que tem vida sexual sem ser casado, o rapaz que tem vida sexual sem ser casado, tem porque gosta, mas tem que abrir mão. É o sacrifício do Espírito. O homem que tem a cabeça que tinha que ter nascido mulher, é homossexual. A mulher tem a cabeça que tinha que ter nascido homem, é lésbica. Tem que abrir mão disso. É sacrifício para a pessoa. A pessoa tem vício, é um sacrifício para a pessoa abrir mão do vício. A perna do sacrifício do Espírito é sacrifício, já fala o nome, sacrifício do Espírito. E a pessoa abrir mão daquilo que ela menos pensa em abrir mão, por exemplo, numa fogueira santa, para sacrificar a Deus, para a vida dela ser abençoada. Fala para mim, é fácil ou é difícil? É difícil. Mas é o sacrifício do Espírito e o sacrifício da fé. Amém?